Muito bem, pessoal, muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? Última aula falamos de Adão e Eva, agora vamos falar de Caim e Abel. Menos de 2 anos depois do nascimento de Caim, nasceu Abel, o primeiro filho de Adão e Eva, a nascer no segundo jardim, tá? Então, assim, existiu o primeiro jardim, né? Depois da falta adâmica, as tribos se revoltaram, invadiram e destruíram o jardim, né? Grande parte dos filhos adâmicos voltaram para Edência, né? E houve uma mudança de localidade, né? Eles fizeram a caravana deles e constituíram um segundo jardim. Então fiquem vocês sabendo que existiram 2 jardins do Éden, ok? Então ele nasceu no segundo jardim. Quando Abel chegou à idade de 12 anos, ele decidiu ser um pastor. Caim havia decidido escolher a agricultura. Os 2 garotos nunca se deram bem. Abel sabia que era filho de Adão e Eva e nunca deixava de ressaltar a Caim que Adão não era o pai dele, né? Porque na verdade eles eram meio-irmãos, né? Caim era filho de Eva com o líder da tribo, né? A qual ela misturou o sangue quando cometeu a falta adâmica. Uma observação da conduta de Abel estabelece o valor do meio ambiente e da educação como fatores do desenvolvimento do caráter. Olha que importante isso. O Abel, filho legítimo de Adão e Eva, ele tinha uma herança ideal, um sangue puro. A hereditariedade formada à base de todo o caráter, mas a influência de um ambiente inferior virtualmente neutralizou essa herança magnífica. Ou seja, tinha sangue puro, seus pais eram seres superiores, mas mesmo assim ele não teve um bom caráter por causa do ambiente onde ele cresceu. Então vejam que como faz diferença um ambiente familiar de paz, de tranquilidade, de harmonia. Os rapazes tinham respectivamente 18 e 20 anos de idade, quando a tensão entre eles foi finalmente resolvida. Um dia, os sarcasmos de Abel enfureceram tanto seu irmão que Caim chegou ao ponto de deixar a sua ira fazê-lo voltar contra o irmão, matando-o. Adão viveu por 530 anos, morreu do que se pode chamar de velhice. O seu mecanismo físico simplesmente desgastou-se. O processo de desintegração finalmente venceu o processo de reposição, por conta, né, da questão da árvore da vida que foi retirada deles, né? Então deixaram de ser seres imortais. É o povo que faz uma civilização e não é a civilização que faz o povo, né? São atos pessoais, né, individuais de qualidade que criam uma egrégora que a gente tanto fala de qualidade, né, que eleva a vibração. A raça violeta depois de Adão, né? O segundo Éden foi o berço da civilização. Durante quase 30 mil anos, os povos adâmicos mantiveram-se na Mesopotâmia, enviando de lá os seus descendentes para os confins da terra. Europa, América do Norte e Ásia estavam povoadas. Ou seja, né, antigamente tinha a raça verde, vermelha, alaranjada, amarela, índigo, e a raça adâmica era a raça violeta, que trazia a riqueza cultural, né? Então, devagarzinho foram se misturando e a população foi nascendo e explorando o mundo afora. E por falar em Ásia e Japão, por volta de 12 mil anos antes de Cristo, 132 membros dessa raça, essa raça asiática, embarcados em uma frota de barcos pequenos vindo do Japão, finalmente alcançaram a América do Sul e, por casamento com os nativos dos Andes, deram nascimento aos ancestrais do povo Inca. Olha só, quem iria imaginar que os ancestrais dos Incas, dos Toltecas e
Astecas eram o povo asiático que veio do Japão, né? Eles deram a volta ao mundo, né? E conheceram os nativos daquela região. Então, muito bacana isso. Acredito que quase ninguém tem esse conhecimento, né? Muito legal. Eles cruzaram o Oceano Pacífico por etapas curtas, permanecendo nas muitas ilhas que achavam pelo caminho. A Ilha de Páscoa, há muito, havia sido um centro administrativo e religioso de um desses grupos. Então, olha só, eles tinham a Ilha de Páscoa como um porto seguro ali, para poder continuar as viagens. Daí que vem toda a história da Ilha de Páscoa. Mistério revelado. A história de Noé. Vocês vão se surpreender, porque Noé não tem nada a ver com o que está na Bíblia. As tradições de uma época em que a água cobria toda a superfície da terra são universais. Muitas raças alimentam a história de uma enchente mundial em épocas passadas. A história bíblica de Noé, da arca e da enchente é uma invenção do sacerdócio hebreu durante o seu cativeiro na Babilônia. Tá? É preciso lembrar que não houveram nenhuma, nem duas, nem meia dúzia de eras glaciais. Houveram centenas e centenas e centenas. Nunca houve uma enchente universal, desde que a vida fora estabelecida em Urântia. Tá? Nada de dilúvio universal, era só em poucos lugares. Era sazonal. Entretanto, Noé existiu realmente. Ele foi um fabricante de vinho em Harã, uma colônia junto ao rio. Ele mantinha um registro escrito dos dias de cheia do rio, ano após ano. Chegou a ser bastante ridicularizado quando advogava que todas as casas deveriam ser de madeira, por conta da cheia dos rios, e que os animais de todas as famílias deveriam ser colocados a bordo todas as noites, quando se aproximasse a estação das enchentes. Ele ia todos os anos nas comunidades prevenir sobre as enchentes. Finalmente veio um ano do qual as enchentes aumentaram bastante e a subida da água varreu toda a aldeia. Apenas Noé e sua família salvaram-se na sua casa flutuante. Ou seja, nada de místico, nada de extraordinário, é apenas um relato do que acontecia, né? O ser humano tem a mania de mistificar tudo para poder explicar o inexplicável, aquilo que não sabe ainda, né? Então vocês vejam, né, como tudo tem uma explicação bem mais racional do que extraordinária, do que surreal, né? Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula.